uma equipe da polícia está sabendo manter muito o sigilo do caso da Dona Edna. Há uma interseção entre o caso da Dona Edna e o caso da Vitória. Por que ela andaria quase 4 quilômetros da sua residência até aquela cachoeira? De um ponto, uma senhora de idade. Segundo ponto, ela eu sou adepta ao naturismo, vou tirar toda a minha roupa, vou me banhar na água, está muito calor. No laudo de necropsia dela deu morte natural, que eu duvido. Eu acho totalmente improvável que o laudo dela de necropsia dê como morte natural. Dentro do inquérito, às 2h17 da manhã, Michael está conversando com alguém ou utilizando o Facebook Messenger. E aí a gente tem que fazer um paralelo, tem que voltar um pouquinho ao dia 1º de março, tá? Não poderia esquecer, falar do dia 1º de março. O 1º de março é um dia muito importante para o caso Vitória, porque no dia 1º de março, uma pessoa é encontrada sem vida numa cachoeira. Há toda uma movimentação na cidade de Cajamar achando que era o corpo da Vitória. Quando se chega lá, é o corpo de uma senhora chamada Dona Edna. A Dona Edna foi encontrada sem vida numa cachoeira e, inicialmente, quando não se tinha o reconhecimento, achavam-se que era a Vitória. Certo. Tá? E aí, você tem agora 2 casos dentro de Cajamar muito próximos. Um de uma senhora sem vida numa cachoeira, outro de um desaparecimento, que culmina no dia 5 de março em 2 casos de morte. A Dona Edna, inicialmente, se colocou como morte suspeita, a averiguar, e o da Vitória, a morte confirmada, e depois, pelo laudo de necropsia, se mostra que teria sido um homicídio qualificado, com várias qualificadoras, dentre elas, tortura, que está ali, embora o médico legista não tenha colocado, por ter colocado não conclusivo, a gente até entende porque ele não estava ali, ele coloca e relata os tipos de ferimentos que ela tem. Ela não tem somente ferimentos pérfuro-cortantes, ela tem falta de dente, ela tem a falta do dente molar direito, sendo que todos os seus ferimentos foram ocasionados do lado esquerdo. Então, aqui pelo lado direito, provavelmente ou ela tomou uma ação contundente com alguma ferramenta, poderia inclusive ser o cabo da faca, ou mesmo um soco. Mas isso foi documentado no laudo? Foi documentado. Que ela estaria sem um dente. Mas antes da gente entrar nos detalhes do laudo da Vitória, eu queria falar um pouco mais sobre a Edna. Em que momento que essa mulher foi dada como desaparecida? Ou se ela foi dada como desaparecida em algum momento? Pois é, ela não foi dada como desaparecida porque ela morava sozinha. Ninguém percebeu, né? Porque ela era uma mulher que morava sozinha, apenas no momento em que encontraram o corpo dela. Então, exatamente, estavam procurando Vitória, encontram o corpo da Edna, que também conhece essas pessoas, está de algum modo inserido nesse contexto ali do bairro, onde todos se conhecem. Exato. E tem outro ponto também, que foi uma coincidência, que quando a polícia chega e isola o local, as primeiras pessoas a chegarem no local onde foi encontrada a Edna são exatamente o Matheus, a principal testemunha, a primeira testemunha. Ele que encontrou a Edna? Não, mas ele sabe ali, as notícias vazaram, e as primeiras pessoas, além da polícia chegarem, é o Matheus, o Daniel, o vizinho, acompanhado do irmão da Vitória, o Everton, e do cunhado, o Felipe. São as 4 pessoas que chegam praticamente juntas. E a polícia começa a pensar, por que o Daniel chegou primeiro? Mas esqueceram que o Daniel estava ajudando a família da Vitória no deslocamento com o carro dele. Isso foi um ponto, o que ele estava na intenção de ajudar se virou contra ele. Porque nessa tentativa de ajuda ele acabou se colocando no local onde foi encontrado um outro corpo, né? Exatamente. Mas aí o Daniel e os Gustavos foram todos investigados, averiguados e foram descartados como suspeitos hoje? Todos eles, não há mais nenhum suspeito dessa lista, não há mais nenhum. Todos eles foram devidamente averiguados, investigados, tiveram quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, a geolocalização, tudo isso foi colocado na investigação e não teve nada que desabonasse nenhum deles. Nada, absolutamente nada. Agora, quanto a Edna, o que temos de informação até agora? Qual que é a ligação dela com o caso Vitória? Pois é, Giovana, eu acho que
conta de tudo que está acontecendo no caso da Vitória, acho que uma equipe da polícia está sabendo manter muito o sigilo do caso da Dona Edna. Não se tem nada da Dona Edna que tenha sido vazado. A única ponto é que foi um ouvir dizer de que no laudo de necropsia dela deu morte natural, que eu duvido. Eu acho totalmente improvável que o laudo dela de necropsia dê como morte natural. Primeiro que nós temos que lembrar, ela é encontrada na água, com o rosto virado para baixo, e nos seus pulmões não tem nenhum líquido. Então, você entende que ela estava de pé, morreu em pé, e caiu na água, já sem respirar. Ou quer então dizer, foi colocada ali. Ela morreu em menos de um segundo, em milésimos de segundo. Ela morre, cai, e já não respira. Mas ela morreu ali no local? Foi confirmado isso? Ou ela pode ter sido colocada ali? Isso é o ponto, a gente não tem essa informação. O único ponto que de ouviu dizer é que ela teve uma morte natural. Mas vamos lá. Por que ela andaria quase 4 quilômetros da sua residência até aquela cachoeira? Já é um ponto, uma senhora de idade. Segundo ponto, ela eu sou adepta ao naturismo, vou tirar toda a minha roupa, vou me banhar na água que está muito calor. Vou jogar meu telefone fora, porque eu não sou mais adepto de celular, vou jogar meu telefone fora, porque não foi encontrado, nem as roupas. Tenho um mal súbito, que me dá ali milésimos de verticalidade, caio na água já sem respirar, e não entra água no meu pulmão. Olha, é um acúmulo de coincidências que beira o ridículo pensar nisso. Se isso é realmente verdade, é quase que a gente está falando daqui da criação do universo. Tudo conspirou para acontecer daquela forma, que eu acho impossível. E um pouco antes da Vitória ser encontrada, né? Isso que é o mais bizarro de toda essa história. E então ela foi encontrada sem roupas, com o rosto virado para a água. Não temos a informação se ela morreu no local ou não, nem a causa da morte. A única confirmação é que não foi de afogamento, porque não foi encontrado água em seu pulmão. Exato. E que ela tem uma ligação com o principal suspeito do caso da Vitória. Uma ligação total. Se conhecem, né? Ela trabalhou para o padrasto do Michael, ele realmente conhece. E tem um ponto que eu esqueci de comentar com você. Dentro do inquérito, isso é muito importante. Dentro do inquérito, às 2h17 da manhã, Michael está conversando com alguém ou utilizando o Facebook Messenger. Às 2h17 da manhã, ele está usando o Facebook Messenger. Só que nós temos que lembrar que a Vitória, possivelmente, ou está no banco do carro dele, ou está no porta-malas dele, com ou sem vida. Porque esse horário, 2h17, ele se encontra na residência que ele se muda, né? Não que ele vai morar com a esposa, na residência que foi feita a perícia. Ele está ali, 2 horas da manhã, ele está ali. Por quê? Porque a polícia conseguiu captar imagens dele indo para casa. Então tem imagens dele 1h52 e 1h55, muito próximo à residência. E aí tem os vizinhos também que falam que tiveram um barulho estranho. E aí, depois disso, às 2h17 da manhã, ele está usando o Facebook Messenger, provavelmente conversando com alguém. Ninguém vai entrar no Facebook Messenger se não for para conversar com alguém, né? E é estranho o fato de ser no Facebook Messenger. Será que ele possivelmente acreditou que as mensagens não ficariam registradas ali? Ou ele estaria conversando com alguém que saberia do crime? Porque se ele acabou de cometer um crime, ele está com o corpo em algum local. No carro, acredito que não, por causa da falta de evidências dentro do carro. Mas ele está com o corpo de uma mulher em algum lugar. Ou ela com vida, ou sem vida. E ele está conversando com alguém no Facebook Messenger. Exatamente. E aí nós temos que pensar em outro ponto, não é, Giovana? Hoje, as pessoas mais novas, elas usam WhatsApp, Instagram. Sim, verdade. Mas as pessoas um pouco mais velhas, de uma geração posterior à nossa, elas usam muito mais o Facebook e o Messenger. Existe uma disparidade de gerações aqui. Gerações mais velhas usam o Facebook, gerações mais novas usam o Instagram. Nós temos que pensar o seguinte, a dona Edna tem 63 anos.
Você acha que poderia estar falando com a dona Edna nesse momento? É uma possibilidade, não pode, é só uma conjectura. Sim, claro. Mas tem alguma coisa que liga, há uma interseção entre o caso da dona Edna e o caso da Vitória. É muito difícil desvincular um caso do outro, porque as circunstâncias encaixam no outro. Enquanto estavam procurando a Vitória, sem saber se ela estava com vida ou sem vida, encontra o corpo da Edna. A Edna tem ligação com o Michael, que é colocado como principal suspeito da morte de Vitória. Então, pode ser uma coincidência macabra, uma coincidência muito improvável? Pode. Mas é difícil. Quando tem tantas ligações entre dois casos, é difícil você falar apenas em coincidências. Claro que as provas vão dizer, né? Mas se ele conversou com alguém e a polícia teve acesso de que ele estava conversando com alguém, a polícia sabe com quem e o que ele estava conversando, correto? Esse é o ponto, não. Por que não? Porque as conversas, elas são criptografadas. Você só tem acesso a informações dessa natureza quando você tem a quebra do sigilo telefônico e o grampo, chamado grampo, né? Que é o monitoramento daquele aparelho. Enquanto você não tem um monitoramento, aquelas informações não ficam salvas. Então, elas não têm acesso. Eles sabem que, por exemplo, que se entrou no Facebook Messenger, mas não com quem falou ou o que falou. Se ele apagar as mensagens, então não consegue acessar, é isso? Não consegue. Você só tem esse tipo de vínculo quando você tem o monitoramento do telefone. Mesmo o Celebrate, ele consegue captar muitas informações vindas do WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é o mais fácil para o Celebrate. Exatamente. Então, é muito mais fácil para a pessoa utilizar essas redes sociais se ele quer ali que as conversas fiquem em sigilo. Mas, a partir do momento que você tem um monitoramento, aí não, você tem todas as conversas, para quem está falando, com quem está falando, voz, tudo. Você tem acesso a tudo. Mas enquanto não tem ali a ordem de monitoramento, que é o sigilo, aí fica mais complicado. Você tem os registros, mas não são todos os registros. Você não tem a conversa ipsis literis. Certo. Outra notícia que veiculou em grande massa não, mas em alguns portais, foi sobre um Uber, um motorista que teria supostamente falado que tinha dado uma carona para a esposa do Michael até Campinas. Também foi alegado que o celular da Vitória teria emitido sinal em Campinas. Eu queria saber de vocês se essas informações se confirmam. Giovana, depois de 1h20 da manhã do dia 27, não há nenhum registro de herb no celular da Vitória. Depois de 1h27 da manhã do dia 27, não há nenhum registro do celular da Vitória em qualquer rede. Tá? Mas então até 1h27 ele emitiu o sinal. Exato. Até 1h27 ele emitiu o sinal. Até 1h27 ele estava ligado. E ele estava ligado onde? Tem essa informação? Tem. Ele estava ligado na rede, na torre do bairro dela, para Unduva. Certo. Mas pode continuar em relação a Campinas. Então, esse ponto que foi se vinculado, que o celular dela foi ligado a 60 quilômetros de distância ali, isso não se traduz em verdade dentro do inquérito. Não tem essa informação. Eu olhei aqui o relatório das herbes, não existe essa informação, somente até 1h27. Então, esse ponto não é verdadeiro. Tem até um ponto que o pai disse ali numa reportagem que 3 dias depois teria conseguido falar com a filha, que teria dado 3 segundos. Mas a gente tem que lembrar que nossa telefonia no Brasil é muito precária. Eu acho que já deve ter acontecido com você, de você ligar para alguém, dar como se já tivesse atendido e depois cair. Comigo acontece direto. É como se tivesse ido para a caixa postal, mas não dá o recado da caixa postal. Isso acontece direto. E deve ter acontecido exatamente isso com ele, e ele acreditou que tinham atendido e desligado. Então isso é normal de se falar o porquê. É importante a gente abordar todas essas teorias que foram lançadas na mídia, até para esclarecer para o público o que é verdade e o que é mentira. Por isso que eu estou trazendo muitas informações aqui do que veicularam em portais, para que a gente saiba isso que é verdade, isso que é mentira, com informações
que vieram ali do inquérito ou de fontes realmente ligadas à delegacia. R$160 mil, sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados ou até melhores se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas.